Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Mexerica Atípica. Mais uma vez eu estou com a minha irmã Suelen, fisioterapeuta, mãe do amorzinho da minha vida, do Thomas, e hoje ela vai compartilhar com a gente algo bastante importante, bastante diferente do que acontece aqui no Brasil, que é sobre a educação especial. Seja bem-vinda, mana! Oi, mana, obrigada, viu, por estar aqui no seu canal. Oi, gente, espero que vocês gostem. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui com o Thomas, o amor das nossas vidas, que hoje está com 3 anos e meio. Mana, então a primeira pergunta que eu te faço é: como que é feita a escolha da escola? Como é que funciona esse processo da educação especial aí? Então, aqui eu vou falar específico da minha cidade, né? A gente mora em Massachusetts, no estado de Massachusetts, a gente mora na cidade de Malden. Cada cidade, cada distrito tem as suas regras. E então, eu vou falar específico aqui da minha cidade, que é onde o Thomas estuda. Então, a criança ela é destinada a estudar na cidade que ela mora. A não ser que ela tenha alguma necessidade especial que a escola não consiga, né, suprir essa necessidade da criança, e aí eles indicam um outro lugar para essa criança. Por exemplo, a gente tem uma escola para crianças surdas, então, que é em outra cidade. Então, de repente, se o Thomas fosse surdo e tivesse essa necessidade, ele seria transferido para essa escola. Mas, como a escola que ele está hoje supre a necessidade dele, então ele estuda na escola da cidade. E quem faz Quem escolhe? Sim. Então, quem escolhe é a intervenção precoce, que está com a gente, né, desde do começo aí do diagnóstico. Eles cuidam da criança até os 3 anos de idade. Então, eles param de atender a criança quando eles entregam a criança para a escola. Então, para que a criança não fique sem assistência nunca, né? Então, a criança está sempre sendo assistida por alguém. Então, eles que fazem todo esse processo. Eles que mandam o fax para a escola, eles que entram em contato com a escola para agendar a avaliação do Thomas, eles que fazem tudo. Então, a gente só fica aguardando a escola entrar em contato com a gente e informar qual dia que vai ser feita a avaliação do Thomas para a gente iniciar o processo dele na escola. Então, na verdade, o Early Intervention, eles terminam todo o trabalho deles a partir do momento que a criança passa a ser assistida por uma escola. É isso? Interessante. É isso mesmo, exatamente Tá. isso. Pode falar. Porque a criança, ela entra na escola quando ela completa 3 anos. Aqui, no geral, as crianças vão para a escola com 5 anos, mas quando a criança ela tem um diagnóstico, né? Ela tem um atraso, ela tem alguma coisa que ela tem essa necessidade, então ela entra na escola com 3 anos de idade. Tá. Qual que é a formação desses professores, Su? A professora do Thomas, ela tem formação em educação especial, e então, na sala dele, ele tem 6 alunos, ele mais 5, e nós temos a professora de educação especial, e nós temos mais 3 professoras auxiliares. Então, a gente tem uma assistência muito próxima, né, ali com a criança, porque nós temos 4 professores para 6 crianças. Entendi. Então, na sala de aula dele tem 6 crianças, né? Então, é bem distribuído, assim, a atenção é super... Exatamente. Né? Uma coisa que é muito importante falar, que é uma coisa bem, bem legal, assim, quando a criança ela entra na escola, é feito um plano individualizado para essa criança, que chama o EAP. Esse plano individualizado, ele vai acompanhar a criança até ela sair da escola. Todo ano é feita uma avaliação com uma equipe multidisciplinar também, então tem psicólogos, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem fono, tem ABA na escola também. Eles fazem uma avaliação com a criança, eles veem qual que é a necessidade da criança em receber esses serviços na escola. Então, se a criança tem necessidade, ela recebe esses serviços dentro da escola também, desses profissionais. E a cada 4 meses a gente recebe um reporte, a gente recebe um papel, é como se fosse o boletim da criança, com os progressos que ela teve,
com os objetivos e as metas, se foram cumpridas, se não foram, quantos por cento que foram cumpridos. E todo ano a gente tem uma nova reunião para estabelecer os objetivos daquele ano, as metas daquele ano. Então, é feito isso todo ano para a criança. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa escola, ela é específica para criança autista? Não, ela não é específica para criança autista, ela é específica para crianças que têm algum atraso, né? Ou que têm algum diagnóstico, mas não necessariamente autistas. Tem crianças que têm síndrome de Down, tem crianças que têm síndrome de Rett, tem crianças com paralisia cerebral. Na sala do Thomas mesmo, ele tem um amigo que tem síndrome de Down, ele tem um amigo que tem paralisia cerebral. Então, assim, tem crianças com vários tipos, né, de situações ali. Tá. O tratamento que eles fazem, né, na verdade, a intervenção que a escola faz é uma intervenção ABA? Então, a professora, ela é formada em educação especial, né? E nós temos dentro da sala de aula também uma especialista IBA. Então, não necessariamente que é feito o ABA, né? Porque tem essa opção de ter o ABA, caso ele tenha essa necessidade, porque o ABA, ele é específico para o autismo, e a gente não tem só autista na escola, né? Então, assim, tem essa profissional, porque os alunos, eles são trabalhados individualmente, né, por essa professora de educação especial. Então, eles vão focar na necessidade da criança. Se ele tem a necessidade do ABA, ele vai ter. Mas se ele não for autista, ele não vai ter o ABA, ele vai ter outro tipo de tratamento ali. Tá. Como é que funciona, então, esse tratamento individualizado dessa professora aí que tem educação especial? Você sabe me dizer? Como que é feito o cronograma com o Thomas, né? Vou te falar como que é feito o cronograma com o Thomas. Então, ele fica na escola de segunda a sexta, das 8h15 até 1h45. E ele tem períodos em atividades em grupo, né, com outras crianças. E ele tem períodos de atividade individual com a professora dele, de educação especial, e também com o terapeuta da fala. Então, tem ali uma meia hora do dia que ela pega ele, vai trabalhar de forma individual com ele, faz as anotações dela, né, dos progressos, do que está acontecendo, e tem períodos que ele está ali fazendo atividade com os amigos. Eu lembro que você comentou comigo, Mana, que quando o Thomas foi entrar nessa escola, mesmo com as avaliações multidisciplinares que ele tinha feito pela Early Intervention, mesmo com isso, a escola faz um teste para ver se ele é elegível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Essa escola, ela sempre faz uma avaliação para saber se a criança é elegível para educação especial ou não. Entendi. E aí, no caso, assim, quando a criança ela tem um diagnóstico, automaticamente ela já é elegível para a escola de educação especial, entendeu? Agora, quando a criança não tem um diagnóstico, a criança tem algum atraso no desenvolvimento e está sendo assistida pelo Early Intervention e eles fazem esse encaminhamento para a escola vai fazer uma avaliação para ver se a criança é elegível ou não, para ver se ela tem essa necessidade de entrar nessa escola. É muito bacana, é uma cautela, né? Eu acredito que é através disso que eles façam o PEI, né? Que aqui chama plano de ensino individualizado, né? Que é através que você vai desenvolvendo o que a criança precisa atingir em curto, médio e longo prazo. Então, você deve ter tipo relatórios anuais, eles devem fazer no final do ano, sei lá, uma reavaliação para medir, né, se o que foi colocado no cronograma foi cumprido ou não, para fazer a nova intervenção. Gente, uma coisa que é muito legal é que quando a criança, o adolescente, né, ele está a partir dos 14 anos, ele faz parte dessa equipe, né, dessa avaliação que é feita, e os objetivos, as metas que ele quer cumprir naquele ano, é inclusa nesse plano individualizado. Então, ele acaba tendo voz. Então, isso é uma coisa muito bacana que acontece, porque ele já tem idade para isso, né? De falar quais são as necessidades dele, o que ele está precisando. Ele pode opinar, então. Então, é aberta essa possibilidade para que ele também participe, né, da elaboração desse plano individualizado. Maravilhoso. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, por quantos anos mais ou menos, qual que é o tempo que uma criança típica fica em uma escola especial? Existe um tempo específico ou também é diferenciado? Como é que funciona nessa escola?
Sim, claro. Ele fica por 2 anos nessa escola, até ele ir para uma escola. Eu Regular. ia falar inclusiva, mas na verdade a escola dele também é uma escola inclusiva, porque tem Ah, crianças tá. típicas que estudam lá, eles têm Uhum. essas classes separadas, né? Que no decorrer desse tempo que ele estuda lá, ele é exposto a essa sala, essas crianças Tá. típicas. Então é uma escola inclusiva também. Mas eu Uhum. digo que ele fica nessa escola por 2 anos. Aí depois ele vai para o kindergarten, que é como se fosse a primeira série, né? Ok. Aí no Brasil. Aí Uhum. a escola também que vai indicar qual é a necessidade do Thomas e para qual escola que ele vai. Então, assim, ele vai continuar estudando na escola da cidade que a gente mora, mas é a escola que vai direcionar, né? Qual que é a escola mais adequada para ele, porque aí ele vai continuar recebendo os serviços. Esses serviços, todas as escolas públicas, eles oferecem esses serviços de terapia ocupacional, de terapia da fala, serviços de ABA, porque eles têm as crianças que são atípicas dentro da escola, né? Então, as crianças, elas são inclusas, né, nessa escola com crianças típicas, mas elas continuam ainda recebendo esses serviços que eles têm necessidade. Então, pelo que eu entendi, a educação especial aí é dentro de uma escola que ela é regular e ela é especial ao mesmo tempo. Com quantos anos que a criança vai para a escola na sua cidade? A criança típica. 5 anos. Tá, e se uma criança tem uma idade menor, como é que funciona o processo? A criança tem 2, 3 anos, o pai precisa trabalhar. Como é que Aí o funciona pai aí na precisa sua pagar. cidade? Aí ele Entendi. paga. É como se fosse uma escola particular, igual a gente tem escolinha aí no Brasil. Aí o Sim, pai paga sim. particular para a criança poder frequentar a escola. Ok, então hoje onde o Thomas estuda, existem salas regulares com crianças típicas, certo? E você falou que em alguns momentos eles acabam inserindo também a criança atípica nesse contexto, por isso que ela é tão inclusiva. Nossa, fantástico, fantástico. Exatamente, exatamente. As crianças típicas que estudam na escola dele pagam mensalidade. O Thomas, como ele é uma criança especial, o governo custeia isso para ele, então ele não paga isso, a Bacana. gente não paga, né? E, e a professora dele, quando perceber que é a hora de colocar ele numa sala de inclusão, aí ela vai informar para a gente, isso vai constar no plano individualizado dele, porque Uhum. tudo que é proposto para a criança tem que estar escrito nesse plano, que é como se fosse um Tá. contrato, que está lá, é o que tem que estar feito, o que tem que estar Sim. sendo feito com a criança. E aí ele vai começar a ser exposto nesse ambiente também. Eu acredito que, como esse ano foi o primeiro ano dele, né? Então eu acredito que para o próximo ano dê certo para ele ir para essa sala de inclusão. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona o transporte do Thomas para a escola? Como que ele vai? O Thomas vai com o ônibus escolar, aquele famoso ônibus amarelo de filme, Que máximo! e eu achei o máximo, assim, foi muito legal. E ele achava o máximo antes dele ir para a escola, que ele passava e olhava e falava, uau, school bus, e não sei o quê. E então, assim, como ele também é uma criança com necessidade especial, o governo custeia o transporte dele, então eu não pago. Eu levo ele para a escola, porque eu gosto de levar ele para a escola e também eu acabo deixando ele depois indo trabalhar e tal. Mas aí ele volta com o ônibus escolar. Que bacana. Mana, como que é a questão da alimentação? Você tem que mandar a alimentação para ele? Como é que funciona? Porque ele fica das 8h15 a 1h15 da tarde, é isso? E a 1h45. Tá, ok. Então ele Como é que pega o café da funciona? manhã e o almoço, né? Hum. Não, na verdade, assim, eu mando toda a refeição do Thomas porque ele não Tá, come comida da escola, mas a escola fornece, sim, ela tá. fornece o café da manhã e fornece o almoço. O Thomas tem direito também, isso é gratuito pra gente, Bacana. mas eu mando a comida dele porque ele não come. A gente sabe que eles são seletivos com algumas coisas, e também é diferente a comida brasileira da comida americana, Sim. então ele não se adaptou, e isso é Uhum. muito comum, a maioria das crianças levam comida, então eu Uhum. mando o café da manhã dele, e o almoço eu mando numa marmitinha térmica, porque não tem onde esquentar, então tem que ser na Tá. térmica, eu esquento bem de manhã e tal, e aí ele se alimenta com a comida que eu mando para ele. Nossa, eu acho que você conseguiu tirar bastante dúvida acerca dessa questão de educação inclusiva. Aqui no Brasil,
existia um projeto, só sei que esse projeto acabou caindo por terra, e as crianças a gente frequenta uma escola pública aqui também, na cidade que eu moro, é super inclusiva, mas estamos passando por um período de pandemia, então praticamente não tem aula, mas eu até fiz um post essa semana, porque a professora quis trazer ela para essa realidade virtual. Eu vi, ficou bem legal. A gente sabe que o autista ele não tem assim uma atenção muito, geralmente a atenção deles é mais fragmentada, né? Então, assim, mas foi muito bacana porque ela começou a tentar introduzir ela nesse contexto, ficando 5 minutos e aumentando um pouquinho gradativamente para fazer essa inclusão também. Ótimo. Né? Para que seja de uma forma caprichada essa inclusão. Mana, você tem alguma outra coisa que você acha relevante compartilhar com a gente acerca dessa educação inclusiva? Não, eu acho que a educação inclusiva ela é importante, né? Assim, acho que em qualquer lugar do mundo as pessoas precisam ter mais consciência, né? E olhar melhor para as nossas crianças, adolescentes e adultos, né? Porque a gente não tem só crianças deficientes, tem muitos adultos também. Então, a inclusão tem que acontecer. E eu fico feliz por poder proporcionar isso por Thomas, por saber que ele está numa escola que a gente julga ser uma boa escola para ele. Sim. E uma coisa que eu gostaria de falar, que não tem a ver com a escola, mas que eu gostaria de falar novamente, que são os grupos de apoio. Eu acho que as pessoas têm que procurar participar, criar grupos de apoio da sua cidade, do seu bairro, procurar pessoas próximas de você, porque depois que eu entrei nesses grupos de apoio aqui, foi muito bom, porque hoje as minhas amigas são mães de autistas, e é tão gostoso, a gente não fica só falando de autismo, a gente fala de tudo quanto é coisa, a gente sai para passear, a gente sai para tomar uma, sai para ir na praia, então fala de autismo quando precisa, fala mal da empresa do ABA quando precisa, fala mal da escola quando precisa, então assim, porque não é tudo 100% na vida, né, a gente nunca está satisfeito. Em lugar do mundo, né? Mas eu acho que o meu recado é que as pessoas tenham amor, empatia umas pelas outras e participem dos grupos de apoio, porque eu acho que são fundamentais, assim, são muito importantes. Eu vou deixar o nome dos grupos, quem quiser depois pesquisar. Um grupo que eu participo é o Super Parents e o outro é o Dom Especial de Ser Mãe. São 2 grupos aqui nos Estados Unidos que são compostos por brasileiros que moram aqui. É muito importante. A rede de apoio é tudo, né? E tem uma questão também que a gente tem amizades antes de entrar nesse universo, né? Desse universo de criança autista. A gente tem a nossa vida antes disso. E assim, eu acho que antes era muito escondida essa questão do autista. Por isso que a gente, às vezes, sabia que o irmão de uma amiga era meio esquisito, mas a gente não soube o que era. Pelo menos eu estou dizendo assim, na minha faixa etária, era muito isso, eu nunca cheguei a conviver, não lembro de ter um aluno com síndrome de Down na sala de aula que eu frequentei, a gente não lembra, né? Enfim, mas o contexto principal é que a mãe que passa pela sua dor, ela consegue te nortear melhor e muitas questões que uma pessoa rompe, a outra pode pegar de exemplo para romper também. Então, essas redes de apoio de mães, elas são essenciais, fundamentais, a gente vai deixar o link dessas redes, você falou que são os canais, né, que você segue, se você de repente estiver nessa mesma região que a minha irmã morar, e não deixe de acessar, pode acessar a minha irmã também, tá bom? Su, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente toda a sua contribuição, sei que esses são os primeiros vídeos que a gente vai fazer de uma série de vídeos e de uma série de questões para a gente abordar, de fazendo comparativo ou não. Muito, muito, muito obrigada, te amo, sem moderação. Olha, foi ótimo, fiquei muito feliz por gravar esses vídeos e, gente, se tiverem dúvidas, podem mandando aí para mim, para minha irmã, o que a gente puder ajudar, né, o que a gente puder compartilhar um pouquinho, estamos aqui. Um beijo, mana, te amo. Tchau, te amo, mano.